voltando. Pronto. Clara, já que você já voltou, só esperando aqui Larissa voltar. Clara, manda essa pergunta. Tem uma caixinha aí com ponto. Aí, se você puder mandar a pergunta por aí, porque aí fica melhor de ler. Porque nos comentários acaba se perdendo e aí fica melhor. Pronto, voltamos. Eu pedi só para Clara mandar por essa caixinha para a gente A pergunta. continuar. Isso. Antes de mais nada, eu já vou passar para você uma demanda que foi feita em vários comentários, de que você deu várias indicações e a galera quer que em algum momento você publique essas indicações em algum canto, nos Então, stories ou em assim, algum canto. vou fazer meu papel de blogueira. Eu tô com uma iniciativa que é Eita, um Instagram literário, assim, para conversar sobre literatura, sociedade e ensino. Não sou professora, não dava só para conversar sobre literatura e sociedade. Ah, e aí, então, siga, chama De Literaturas. O D é de dias mesmo, que eu não sou muito criativa. Então, chama De Literaturas. Tá marcado aqui também no Instagram do Abner. Vai estar marcado no meu. Então, eu faço a publicação lá de todas as indicações e onde, enfim, onde vocês de, acham. de literaturas, né? Isso. No plural. Tem é um projeto bem embrionário mesmo, assim, tá iniciando, mas dá para eu colocar por lá. Pronto. A galera não tá conseguindo mandar na caixinha, então manda nos comentários antes que eu dou um jeito aqui de Pode mandar, repassar. amiga, eu consigo ver também. Pronto. Enfim, só terminando sobre o Homem que Sabia Javanês, e aí é Sim. um típico charlatão, e ele consegue ganhar, assim, cargo de secretário, e eu acho que é tipo de relações internacionais. Ai, Brasil, não muda muito, né? É. Mas porque ele sabia javanês. Na verdade, ele não sabia nada de javanês. Ele era um charlatão. E aí nós temos aí mais uma vez tentando ter, né? Relações internacionais, enfim. Hambúrgueres e Enfim. por aí vai. Mas a gente tem um Brasil que é isso. Então, assim, quando a gente lê Lima Barreto, lê esse conto, na época eu falei, meu Deus. Aí na época eu lembro que eu pensei assim, como o Brasil era assim, né? Tipo assim, pessoas que não sabem das coisas ganhando cargos. Hoje eu falo, meu Deus, como o Brasil ainda é assim? O que é que tá acontecendo? Enfim, então leiam Homem Saber Javanês, tá? Em todas, eu acho que só colocar lá, da Lima, é perfeito. Então nós temos uma literatura que nos tira muito do nosso lugar. Sobre ditadura, e antes de responder um pouquinho a fala de Clara, tem um livro que eu gosto muito, chama K, Relatos de uma Busca. É um livro de Bernardo Kucinski. E Bernardo Kucinski, a pessoa Bernardo Kucinski, perdeu a irmã na ditadura. É professora de Química da USP. Ah, e aí, meu Deus, Verônica. Enfim, daqui a pouco eu respondo. E aí, o que que acontece? Bernardo Kucinski escreveu K, que é a busca do pai por uma filha que chama Ana K, ou AK, uma coisa assim. E aí chama Relatos de uma Busca. Então, é a busca desse pai por essa filha, por várias coisas, ele tentando achar o corpo. E aí a irmã de Bernardo foi morta e até hoje não se acha o corpo da irmã dela, Hum. da irmã dele. Então, ele se coloca assim num papel de pai, etc, para buscar essa filha, de quando ele pensa que a filha desapareceu, de quando ele se dá conta que a filha desapareceu e ele não sabia de nada que a filha dele tinha a ver com as organizações de esquerda, revolução, etc. E ele não acha a filha, assim, não vou dar spoiler no final do livro, mas também tem um pouco do dado histórico da casa de tortura lá de Niterói, eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, é muito bom o livro, é muito bom. E tem um dado do livro que é muito interessante, que ele narra que aparentemente os militares matam esse casal, que é a, a irmã de, né, tipo assim, a filha, né, do pai, a possível irmã de Kucinski, porque é um romance bem perto da autobiografia da própria história de Kucinski. E aí que ele mata, os militares matam os dois, o casal, e eles têm um cachorro.
E aí eles vão matar o cachorro e o general fala que cachorro não se mata. Entendeu? Que quem mata cachorro vai pro inferno. Então, tem uma coisa assim, sabe? Logicamente, de certa maneira, isso também traz a questão do homem no centro, né? Obviamente, cachorro não se mata, mas cachorro não se mata como isso pode se matar. Então, assim, tem umas estruturas no livro que são muito boas para a gente pensar isso. Outro livro sobre ditadura é esse aqui, de Adriana Lisboa, chama Azul Corvo. E é um livro muito legal. Ele foi um livro encomendado pela Companhia das Letras, num negócio que a companhia fez das pessoas viajarem pelo mundo e escreverem sobre esses lugares. Mas aí esse livro não é sobre o lugar, que é os Estados Unidos, no caso que ela vai, ele é sobre a ditadura também, a certa medida. E aí a companhia falou, não, querida, aqui não. E aí ele foi publicado pela Alfaguara, eu acho. Não sei se a primeira publicação dele é por ela ou se tem outra antes. Mas é um livro muito bom, é de uma menina que nasce nos Estados Unidos. Ah, a mãe é brasileira e aí ela nasce lá, a mãe volta para cá. Aí, em certo momento, ela perde a mãe e ela vai atrás do pai biológico que ela não sabe nem quem é. E quando ela vai atrás do pai biológico, ela vai morar com um padrasto que ela nem conhecia, porque é o ex-marido da mãe dela, antes dela ser concebida, e que, na verdade, está no registro como pai dela, a pedido da mãe. É uma bagunça. Mas é muito legal. E aí ela vai morar com esse padrasto, e esse padrasto é um desertor. Ele é desertor da guerrilha do Araguaia. Então, e aí no livro ele é colocado como o único sobrevivente porque ele desertou. Porque senão ele teria morrido. E é um dos poucos livros que a gente tem com a guerrilha do Araguaia tão colocada ali. E é um livro que mexeu muito comigo porque eu sou do Pará. E eu conheço a área onde foi a guerrilha do Araguaia. E aí ela fala muito da floresta amazônica tão grande, tão intensa, que dificultava tanto para os militares, porque eles tinham o apoio dos povos indígenas e de alguns agricultores. Ela vai falar daquilo e ela vai falar de toda uma floresta amazônica que hoje, que quando eu nasci, já era só pasto, entende? Então isso mexeu muito comigo nesse pensar também do que um dia o estado que eu praticamente cresci lá era uma floresta e hoje não é mais. Enfim, é um livro muito bom. É um dos livros nossos da Guerrilha do Araguaia, que é uma guerrilha que o Ciência vai falar que a ditadura ganhou, porque ela extermina os guerrilheiros, mas ela nega. Ela não Uhum. fala, ela fala que não existiu. Então é todo esse processo de a ditadura não existiu, isso aqui não existiu. Ela podia falar, não, eu ganhei, eu exterminei todos os comunistas. Mas eles preferem negar isso, no sentido de negar a existência do próprio governo repressor, ditador. Enfim, aí vamos para a pergunta. Nós tivemos só comentando assim, nós tivemos um potiguar, né, lutou no Araguaia, o Glênio Sá. Inclusive a filha dele, a Jana Sá, é uma jornalista e uma militante muito atuante, né, do Partido Comunista do Brasil. Aqui eu vou começar pela ordem das perguntas que chegaram. A Verônica mandou, né, Larissa, qual autora traduz melhor o país para você? Ai, eu não sei. Mas eu acho assim que. Não, realmente eu não sei. Mas eu acho que Carolina traduz muita coisa, Carolina Maria de Jesus. E por outros livros que eu li da Conceição, eu acho que atualmente Conceição traduz muita coisa da gente. Filhos. Vai pra lá. A pergunta Conceição traduz de. muita Oi, coisa. Eu acho que essas conclui. duas. A de Clara, né? Lari, como você vê, analisa o consumo literário pela população que sobrevive sob o excesso de trabalho e de informação? A relação é diferente na crise? Então, aí a gente tem dois pontos. Primeiro, de que se tem a ideia de que a literatura ela é extremamente elitista. E até um certo ponto mas a um outro certo ponto, nós temos grandes escritores que foram pobres e que gostaram da leitura. O fato é que no Brasil a gente não tem uma cultura de ler. Então Uhum. a gente não tem uma cultura de leitura. E aí, peraí, que tá dando trabalho.
E aí ele tá tentando derrubar onde eu tô apoiado o celular, você acredita? E aí, o que acontece? Nós não temos, então, uma cultura de leitura. Nós temos muito poucos leitores no Brasil. E quando a gente vai ver assim, a literatura e a leitura, ela também exige um tempo da gente. Então, realmente, isso, quando a gente trabalha, é praticamente impossível você ler muita coisa. E agora, isso muda ou não? Então, eu acho que isso vai mudar de certa forma, porque em alguns aspectos e outros não. Primeiro, porque tem muita gente que está fazendo home office, está trabalhando mais do que já estava, do que já trabalhava. Então, a gente tem uma necessidade de produtividade, etc., que está acabando afogando as pessoas, né? E então as pessoas acabam trabalhando mais, talvez elas estão ganhando menos. Mas, de uma certa forma, a gente também está querendo outras atividades para a gente. Então, a gente começa a ver a leitura como uma forma de atividade. Não vou ler aquilo que eu não poderia ler em outro momento, mesmo quando está trabalhando mais. Então, acho que pode aumentar um pouco. Talvez não possa aumentar, mas isso é uma coisa a se pesquisar daqui a um tempo, quando isso acabar. Como é que deu esse comportamento? Se deu esse comportamento. Eram as perguntas que tinham. Larissa, eu particularmente assim, não tenho nenhum ponto mais a falar. Então, assim, se você tem mais alguma coisa a dizer, fica à vontade. Assim, hoje foi uma aula, realmente, assim, hoje foi a entrevista mais confortável que eu tive na minha vida, porque eu mal precisei fazer perguntas, assim, É, as né? perguntas que vieram, a maioria a galera fez, e porque realmente, assim, como eu falei no início, eu me coloquei realmente, assim, numa posição hoje mesmo de querer ouvir o que você tinha para dizer, e eu vou dizer uma coisa, assim, eu fico muito feliz de ver você nesse seu momento tão protagonista. Chegou até uma pergunta aqui, mas eu tô gostando de ver. A gente pode. Vamos Você também aproveitar que fala Larissa comigo. está aqui. Então, Vamos lá. Eu vou só falar a pergunta para ficar registrado, porque quando for para o GTV não aparece os comentários, então só para ficar registrado com a pergunta, né? O que você acha da objetivação em literatura feminina? Entre aspas, literatura feminina, entre aspas. Porque não só literatura. É uma tentativa de botar num patamar menor aquela produzida por homens? então, a gente tem uma discussão imensa sobre isso. Hoje, o que a gente fala é literatura escrita por mulheres, literatura escrita por pessoas LGBTs, literatura escrita por pessoas negras, mas é porque isso vem de um cânone nosso, europeu, ocidental, de homens fazendo as coisas, de homens brancos, na verdade, héteros, enfim, fazendo as coisas. Como eu disse, que são os escritores mais célebres do país. E aí, a gente tem, então, uma tentativa dentro do âmbito dos estudos de falar, não, olha, não são só essas pessoas que escrevem, nós temos mulheres escrevendo, nós temos pessoas negras escrevendo, nós temos pessoas LGBTs escrevendo, de outros âmbitos. Então, nós temos uma margem toda escrevendo. E aí, realmente o feminino é muito complicado de falar, de discutir, e ele é extremamente. Hoje a gente não usa literatura feminina, porque dá a entender que é realmente menor, que é porque tem uma masculina, é uma questão de autoridade, assim, de um outro que, que eu acho que ninguém tem que estar. Tipo assim, quando a literatura feminina é porque nós temos uma literatura masculina. Menino, pelo amor de Deus. Peraí. E aí nós temos uma literatura então, de homens, uma comparação que às vezes sempre pede aquilo. E a gente, tipo, por exemplo, e a literatura produzida por pessoas negras não estão pedindo pessoas brancas produzindo. Estão produzindo ali de uma parte muito da vivência dessas pessoas. Então, acho que isso responde um pouquinho. Hoje a gente vê escrita, e é extremamente interessante a gente discutir essas particularidades, porque nós temos todo um projeto de discussão ainda dentro da literatura voltado nesses outros, nesse cânone mais central. E só para terminar,
Uma outra coisa que eu queria falar, que eu falei muito do consumo de literatura pós-pandemia, e aí tem a questão da produção. E aí nós temos muitos produtores artísticos. Então, assim, quando a gente tem a escravidão, o genocídio indígena, o genocídio do povo negro hoje, nós temos todas essas mortes, nós temos a ditadura que matou várias pessoas, nós temos um governo extremamente autoritário, ah, nós temos uma morte de mulheres, por exemplo, muito grande. É possível produzir arte nisso? E, assim, é possível produzir literatura, e até onde a literatura, ela retifica isso, ela perpetua toda essa construção, e até onde ela rompe com isso. Então, na questão da produção, tem um vídeo, que aí eu não vou me estender tanto, tem um vídeo do Tempero Drag, da Uhum. Rita Von, maravilhoso, que ela fala muito sobre Adorno. E Adorno é um filósofo alemão, que se tem a crença de falar de que ele falou o seguinte: é possível produzir poesia, fazer poesia depois de Auschwitz, né? Auschwitz. E aí a gente tem essa pergunta até hoje. Inclusive no Brasil a gente pode trazer isso. É uma crença do que ele falou. Na verdade, ele tem toda uma tese sobre isso. E vai falar que é barbárie escrever poesia após Auschwitz. Então a gente podia pensar assim, é barbárie, então, também escrever poesia e literatura após tudo isso que a gente está vivendo. Mas ele vai falar que é uma barbárie escrever isso dentro de um aspecto que a gente reitifica as pessoas, ou seja, a gente coisifica tudo isso e só coloca como objeto, e dentro de um aspecto que a gente usa esse discurso que oprime as pessoas. Então, se a gente usa todo o discurso, aquele discurso da Alemanha nazista, que autorizou Hitler a fazer o que ele fez, então, se a gente usa esse discurso para produzir cultura, né, Regina Casé? Enfim, a gente vai fazer barbárie. Mas quando a gente tem uma visão de criticar isso, e que a gente sai desse lugar, e que a gente escreve a partir disso, a gente tem uma produção que pode ser muito grande para a gente e muito importante também para a nossa própria elaboração dos nossos traumas, do que está acontecendo na sociedade. Então a Rita fala direitinho sobre isso, é bem melhor que eu, né, por toda a carreira dela, enfim. Mas é muito interessante a gente pensar isso. Então, assim, a gente vai, daqui para frente, a gente já teve muitos livros sobre pandemias. Daqui para frente, nós vamos ter também outras produções. Nós temos muitas produções que a ditadura, por exemplo, elas têm um aspecto atrás, muita produção sobre ditadura, e tudo isso vem assim da nossa própria tentativa de elaboração de tudo que a gente vem passando. Então, quando a gente tem uma literatura que passa além, que não fala de novo sobre desse lugar, dessa cultura, que coloca a gente nesse aspecto todo que a gente está vivendo, quando a gente tem eu posso usar, sei lá, uma cultura, uma produção literária crítica e critica tudo isso, que vê que não parte só da parte do belo, né, do que é bonito, etc., mas que tem as minorias, tem tudo, é muito importante e eu acho que ajuda muito. Então, falando só nessa questão, porque eu dividi do consumo e da produção. E aí, quando a gente vai para o consumo, acho que a gente pode consumir essa literatura. Cândido fala que a literatura não é bonitinha, que a literatura não é uma coisa fofa. A literatura ela tem um serviço e a literatura, assim como a cultura, serviu muito para muitos governos fascistas, para muita coisa errada. A gente tem isso também. Por exemplo, o livro de cabeceira, eu não sei se ele lê, mas enfim, o livro de cabeceira do presidente, ele já falou isso, é a biografia de Ustra. Querendo ou não, é um texto Uhum. literário. Mas aí serve a quê? E a quem? Então a gente tem que pensar e parar e falar, não, é só ler que funciona. Não é. É ver o que nós estamos, nós colocamos e nós lemos e nós também conversamos com, e aí, de um lugar de professora, com os nossos alunos, o que nós falamos, o que serve isso aí. E tem muita literatura infanto-juvenil que são coisas muito boas, muito críticas, e dá pra gente trabalhar com alunos também. Enfim, acho que eu não tenho nada a falar. Se alguém tiver mais alguma pergunta.
Querida, assim, como minha amiga Grazi comentou, que aula. Foi, assim, Ah, gente, fantástico. Só um comentário, você citou essa. Eu assisti esse sigam da vídeo da. literatura. Aumentando. Eu assisti esse vídeo da Rita. Da E Rita. assim, quem assistiu minha entrevista ontem até o fim com o ex-ministro, viu que minha última questão foi justamente sobre essa frase e foi inspirado no vídeo da Rita também. Então, assim, é muito bom esse vídeo, assistam. Sigam o canal, na verdade, porque a Rita tem Rita é muito muitas necessária. abordagens. Exato. Essa é a palavra certa. Ela é uma pessoa necessária nesse Brasil atual. E como eu ia dizendo antes, assim, eu fico muito feliz de ver você nesse seu momento de sua vida, assim, se tornando uma grande intelectual, na verdade. Assim, eu fico muito feliz, assim, eu não vejo a hora de começar a citar Dias nas minhas falas e possíveis artigos futuros, né? Então eu Ai, fico eu fico muito orgulhoso. Essa é a palavra certa. Fico muito orgulhoso ele quer que eu chorar. porque não chore não, velho. E Clara também está muito orgulhosa, que eu acho que a gente tem um orgulho muito grande de você, Larissa, sendo bem Ai, eu sincero. tenho um orgulho muito grande de vocês dois. Clara É, é outra grande amiga eu também. Se formou. A gente foi, assim, a gente fez a mesma graduação, mas a gente tem áreas totalmente diferentes. E ela tem muito domínio na área que ela atua, que é a área também de ensino, de pesquisa nesse sentido. E é uma grande professora. E é isso. E, enfim, o projeto que vou divulgar um pouquinho, é um projeto que fala de literatura nesses sentidos. É um projeto muito embrionário, eu acho que vai sair alguns vídeos de GTV, mas é um projeto que eu queria fazer há muito tempo. Eu acho que a quarentena e até mesmo uma segurança de estudar mais agora no âmbito da literatura vai me deixar fazer. E, enfim. não, o que você ia falar? Bem, então, esse lance realmente, tipo, o próprio Pandemia Cultural também foi um projeto que surgiu nesse processo de quarentena, né? E também é algo que eu queria fazer. Eu queria fazer alguma coisa na comunicação e o que era para ser uma brincadeira E é muito virou. importante, né? Tá sendo bem legal. Ontem eu Assim, acompanhei, eu também já acompanhei. Ontem foi uma entrevista muito legal com o Juca. sim, ontem foi quando eu senti assim, meu irmão, agora daqui pra frente não tem mais volta, não, agora já era. E hoje é para aperfeiçoar cada vez mais o projeto e cada pessoa que eu tive a honra de conversar, eu sou muito grato, porque é uma contribuição para mim e para quem acompanha. E hoje foi uma aula fantástica, então assim, eu fico muito grato a você pela disponibilidade. Ah, É, muito gratidão mesmo, assim, pela pessoa, pelo universo ter contribuído para que nossos caminhos se cruzassem, né? Como eu comentei, sim. a gente Quem se... diria recomendando raros, né? Exatamente, assim, começou num grupo de WhatsApp de fãs do Teatro Mágico, inclusive divulgaram uma live da gente. Eu vi, achei Isso foi muito chique, nossa, bonito. me senti. Aham. E ali no Setor 2 aconteceram muitas histórias. A gente se conheceu pessoalmente, né? Inclusive, só para a gente terminar e contar uma história, né? Ela e a pessoa que está do lado dela se conheceram também lá, e eu fui a testemunha ocular do momento, e essa história Foi a um gente pode encontro contar em nosso. outro momento. Foi muito engraçado o momento, porque eu caí de paraquedas no encontro. No meu primeiro encontro com Natália. Foi. Aham. E ainda fiquei lá segurando vela, Porque porque eu quando sou vocês muito encontram tapado. alguém no Tinder, gente, vocês têm que fazer o quê? Levar outra pessoa pra ficar ali com vocês. Sei lá, né, quem é essa pessoa que você tá encontrando no Tinder. E aí eu tava encontrando a Natália no Tinder, foi um casamento que saiu do Tinder. E aí eu falei, amigo, peraí, você tá aqui no meu caminho. Ele apareceu, cruzou. Eu falei, vamos ali, eu vou encontrar uma boy. E aí, no meu primeiro encontro com a Natália, quem conversou mais com ela foi a Abner, porque eu fiquei calada, comendo chocolate. E eles falam de música. E eu assim, tá certo. Vou ficar aqui mesmo. Tudo ótimo. Mas é por Por isso. muito pouco, por muito pouco. Isso não foi o fator que levou ao fim daquilo que nem tinha começado, mas ainda bem que deu certo e Deu depois eu certo.
Ganhei o status de padrinho, isso me deixa muito feliz. Querida, muito obrigado mais uma vez. Galera que acompanhou, sigam o projeto de literaturas. Sigam também o Pandemia Cultural, o perfil oficial, porque a partir da próxima segunda eu vou estar exclusivamente lá. Inclusive, tem algumas novidades também, assim, a partir da próxima semana não serão mais 5 edições semanais, serão 3. É segunda, quarta e sexta, porque considerando que eu sou a única pessoa que faz a pré-produção, produção e Muita coisa, né? pós-produção, é muito cansativo. Então, 3 edições semanais é mais fácil de organizar, então vai estar. Mas aí amanhã eu concluo esse ciclo no meu perfil e 5 edições diárias e vou ter um papo muito especial, como sempre. E amanhã eu vou estar com Pedro Munhoz, que é um cantor, compositor, um trovador. Ele que tem uma ligação muito forte com o MST e tem uma música dele que foi, inclusive, o Teatro Mágico regravou, que é a Canção da Terra, que foi trilha sonora da novela Flor do Caribe. E é um cara assim super generoso. Eu conversei com ele, ele super topou. Amanhã vai ser às 5 da tarde, aqui também. Vou conversar com ele, bater um papo sobre música, sobre política, sobre poesia, vai ser bem legal. Então vocês me sigam, sigam Pandemia Cultural, sigam a Larissa, sigam de literaturas, é, é, fortaleçam esses projetos independentes, isso é muito E importante que são para nós. responsáveis, né? Uhum. E é Que são isso, gente. feitos com Então, responsabilidade. obrigado a todos, tenham todos um bom início de noite e fiquem em casa. Até Cheiro amanhã. em casa.